Shalom, hoje nós estaremos estudando a parte 7ª acerca da Elohut, da divindade do Mashiach. E nos estudos anteriores, da parte 1 até a parte 6, nós temos estudado que Hashem, o Eterno, é um. Porém, o Eterno se manifesta de diversas formas distintas. E o Mashiach é uma das formas pelas quais o Eterno se manifesta no mundo existente. O Mashiach é uma manifestação do Eterno por meio da contração da glória divina, já que nem os céus e nem a terra comportariam a manifestação plena, total, integral do Eterno. O Eterno, ele se contrai e ele se manifesta pelo Mashiach. Eu sempre digo que se o Eterno se manifestasse com toda a sua glória e com todo o seu esplendor, nós sucumbiríamos. Os céus e a terra seriam dissolvidos e destruídos imediatamente, caso o Eterno manifestasse a sua glória em toda a sua extensão, em toda a sua plenitude. Mas então o Eterno, ele faz uma contração da sua glória, manifestando-se através do Mashiach. E é neste sentido que o Mashiach é um mediador entre o Eterno em toda a sua plenitude e o mundo. Um exemplo que eu costumo dar é o exemplo da corrente elétrica. Existe uma corrente elétrica de 220 volts e você possui um aparelho de 110 volts. Se o aparelho de 110 volts for ligado na corrente de 220, ele não irá suportar aquela carga elétrica e o aparelho de 110, na carga de 220, ele será destruído, ele será danificado. Então, o que você faz? Você coloca um transformador para transformar a energia de 220 em 210. O transformador, ele contrai a carga de 220 em uma carga de 110, e daí essa carga chega até o aparelho e o aparelho funciona perfeitamente. Este exemplo pode ser aplicado à relação do Eterno Mashiach e à humanidade. A humanidade somos nós como se fôssemos um aparelho de 110 volts. E a glória do Eterno é uma corrente de 220. Então, se essa carga chegasse até nós, nós iríamos sucumbir, seríamos destruídos. O Mashiach é o mediador. É quem pega essa corrente de 220, convola em uma corrente de 110 para chegar até nós. Já que nós não temos acesso a toda a plenitude do Eterno, corrente de 220, no meu exemplo, nós temos sim um acesso ao Eterno por meio desse transformador, deste mediador que é o Mashiach, que é Yeshua. E Yeshua, ele resplandece a glória do Eterno, não uma glória integral, pois Salomão, disse que nem os céus e nem a terra comportariam a glória do Eterno. Mas o Mashiach, ele pega essa glória e manifesta de uma maneira reduzida, de uma maneira contraída. E é assim que nós recebemos a glória do Eterno através do Mashiach, que é o nosso mediador. Inicialmente eu vou citar alguns trechos, alguns textos da Brit Hadashah, que trazem esta ideia de Yeshua HaMashiach como sendo o mediador. Em Timóteos Aleph, 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, a tradução que eu fiz da Peshita em aramaico diz o seguinte. Percebam que essa tradução do aramaico, ela possui um detalhe em relação às traduções que você conhece em língua portuguesa. Todas as traduções dizem mais ou menos a mesma coisa, e a tradução que eu fiz do aramaico, ela pega um detalhe, que diz assim:
1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porque Elohim é um, e o mediador entre Elohim e os filhos dos homens é um, o Filho do Homem, Yeshua HaMashiach. Vejam, aqui está dizendo que o mediador é o Filho do Homem, Yeshua HaMashiach, enquanto na tradução Ferreira de Almeida, em outras, dizem que o mediador é Yeshua Homem. Agora, então, Ferreira de Almeida e outros dizem que o mediador é o homem Yeshua. Mas vejam, um simples homem não poderia fazer essa mediação perfeita entre o Eterno e nós. Por isso que Yeshua não é um simples homem. O texto diz que Yeshua é o Filho do Homem. E este conceito de o Filho do Homem é um conceito que consta nas Escrituras. O conceito de Filho do Homem está em Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, que nós já estudamos nas aulas anteriores. O Filho do Homem é o Mashiach divino. Leiam esse texto e vocês verão, eu citei Rashi e outros rabinos de Israel, do povo de Israel, no sentido de que esse Filho do Homem é o Mashiach. E esse Mashiach, ele vem nas nuvens, com todo o poder, a glória e a autoridade do Eterno. Não é um homem comum, porque um homem comum não desce das nuvens. E esse Filho do Homem, Rashi, o rabino de nosso povo, o povo de Israel, diz que esse Filho do Homem é o Mashiach. Então não é um simples homem, porque um homem não desce das nuvens. E esse Filho do Homem, ele desce das nuvens com todo o poder, honra, glória e autoridade. E diz o texto de Daniel que todos os povos, nações e línguas irão servi-lo. E eu já mostrei que no aramaico esse verbo aí, que é traduzido como servir, também significa adorar. É do radical plar em aramaico, que tem o sentido de servir ao Eterno, servir aos falsos deuses, ou adorar ao Eterno, ou adorar aos falsos deuses. Aqui está dizendo que esse Filho do Homem, ele receberá o serviço divino. Esse Filho do Homem, ele será adorado. Por quê? Porque o Mashiach divino, ele é uma emanação, ele é uma manifestação do Eterno. Por isso que ele detém o poder, a honra e a glória do Eterno. E nós sabemos que o Eterno não divide a sua glória com ninguém. Hashem não divide a sua glória com ninguém, mas esse Filho do Homem, ele é portador da glória do Eterno, porque ele é o mediador, ele é a emanação, ele é o porta-voz do Eterno, ele é esse transformador da corrente de 220 para 210, no exemplo que eu dei. E ele não é um homem, como diz o Ferreira de Almeida, ele é o Filho do Homem, que é um conceito divino. O conceito de Filho do Homem é um conceito de Mashiach divino. Isso você extrai em várias obras rabínicas. Por exemplo, o rabino Daniel Boyarin, ou Daniel Boyarin, como dizem aqui em português. Ele tem um livro chamado Jewish Gospels, que ele fala do Filho do Homem como sendo um Mashiach divino. Cito ainda o rabino Yitzhak Shapira, no livro The Return of the Kosher Pig, que ele também fala que Yeshua é um Mashiach divino, ele é a emanação do Eterno. Então, nós temos esse texto dizendo do Mashiach divino como um mediador. Um outro texto da Brit Hadashah é Ivrim, Hebreus, capítulo 8, verso 6. E a tradução da Peshita em aramaico que eu fiz diz o seguinte: mas agora Yeshua HaMashiach recebeu um serviço que é melhor do que este, como também uma melhor aliança da qual é feito o mediador, que é dada com melhores promessas. Aqui, novamente, Yeshua HaMashiach está sendo chamado de o mediador, está dizendo que ele é mediador de uma aliança melhor. E essa aliança melhor é a Brit Hadashah, é a nova aliança. E essa nova aliança, ela não é uma invenção do nada, pois Irmeyahu Hanavi, o profeta Jeremias,
profetizou sobre esta nova aliança, que seria uma aliança melhor. Então, ou seja, esse conceito de nova aliança, de aliança melhor, isso não é uma invenção dos discípulos de Yeshua. O próprio Irmeiyahu Hanavi, o profeta Jeremias, falou expressamente em seu livro sobre essa Brit Hadashah, está lá em hebraico, Brit Hadashah, nova aliança. E Yeshua é o mediador. Temos ainda o texto de Ivrim, Hebreus, capítulo 9, que diz: e por isso ele quem? Yeshua, se tornou o mediador de uma Brit Hadashah, para que por sua morte se tornasse a redenção para aqueles que transgrediram a primeira aliança, a fim de que recebam a promessa, estes que são chamados à herança eterna. E temos também ainda o texto de Ivrim, Hebreus, capítulo 12, Hebreus 12, 24, diz: e de Yeshua, o mediador de uma Brit Hadashah, de uma nova aliança, e da aspersão de seu sangue, do seu sangue, que fala melhor do que o de Hevel. Hevel significa Abel. Então aí Yeshua está sendo chamado de mediador, em aramaico Messiah, ou em hebraico Metaver. Messiah em aramaico ou Metaver em hebraico significa mediador. E daí nós percebemos que, além destes textos, existem vários outros textos da Brit Hadashah, muitos outros textos que eu não vou ler, que não vai dar tempo, mas textos que falam de Yeshua realizando um serviço de mediação entre os homens e Elohim. Vários textos bíblicos falam de Yeshua atuando como um mediador, fazendo uma mediação. Vou dar um exemplo. Orar em nome de Yeshua, curar enfermos e expulsar demônios em nome de Yeshua, proclamar a mensagem do Eterno em nome de Yeshua HaMashiach, acaparar a expiação pelo sangue de Yeshua HaMashiach, a salvação por meio de Yeshua HaMashiach, etc, etc. E daí, então, vários textos falam em orar em nome de Yeshua, curar enfermos, expulsar demônios em nome de Yeshua, fazer curas, milagres em nome de Yeshua, expiação por Yeshua, salvação por Yeshua. E aí nós chegamos a uma questão interessantíssima. Qual seja, dizem os antimissionários que todo esse conceito de mediação pelo Mashiach seria uma invenção do cristianismo. Dizem os antimissionários, dizem os inimigos de Yeshua, que toda essa ideia de mediação não existiria no judaísmo, que isso seria uma invenção do cristianismo. Mas será que isso é verdade? Resposta: não. Por que não? Porque existe dentro do judaísmo o conceito de mediação. Repito, existe o conceito de mediação dentro do próprio judaísmo. Eu vou dar alguns exemplos, primeiramente, da Torá. Na Torá nós vemos que Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso rabino, o nosso grande mestre, Moisés, ele fez um serviço de mediação entre o povo e o Eterno. Lembram-se quando ele subiu ao monte para receber as tábuas de Aseret Hadbrot, dos 10 mandamentos? Disse que ninguém poderia ultrapassar aquele limite, senão a pessoa iria morrer. Somente Moshe teve a autorização para subir ao monte. Se alguém tentasse subir, essa pessoa seria exterminada. Então vejam, e está dizendo que Moshe, ele recebeu as tábuas, ele recebeu a Torá e entregou ao povo. Ou seja, o povo de Israel, Am Israel, não teve acesso direto ao Eterno. O acesso direto quem teve foi Moshe, e ele
depois entregou a Torá ao povo, a Torá que lhe foi revelada. Vários comentaristas do povo de Israel dizem que Moshe ele foi sim um mediador. Um outro exemplo da própria Torá é do Cohen Agadol, do sumo sacerdote. Ora, o sumo sacerdote, ele que fazia a mediação entre o Eterno e o povo. Tanto é que no Mishkan, no tabernáculo, e depois no próprio Beit HaMikdash, no templo, na verdade, somente o sumo sacerdote poderia entrar no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, Kodesh HaKodashim, uma vez ao ano, que era no dia de Yom Kippur. Todos vocês sabem que se alguém tentasse entrar lá, em outro dia e que não fosse o sumo sacerdote, essa pessoa seria exterminada pelo Eterno. O Cohen Agadol, ele fazia os sacrifícios para haver expiação do povo de Israel, expiação, obviamente, daqueles que fizessem techuvá, ou seja, daqueles que se arrependessem. Então, o próprio sumo sacerdote, ele fazia essa mediação, ele que orava pelo povo. Quando alguém tinha tsarat, lepra, essa pessoa tinha que se apresentar aos konim, aos sacerdotes, essa pessoa tinha que apresentar as ofertas prescritas pela Torá. Nós lemos em toda a Torá que todo o sistema, por exemplo, de Vaikra, de Levítico, todo o sistema sacrificial é um sistema de mediação entre o Eterno e o povo, e o mediador é o Cohen Agadol, é o sumo sacerdote, e também os outros Kohanim. Mas quem encabeça, quem é o Rosh, é o Cohen Agadol, é o sumo sacerdote. Não é à toa que o próprio Zohar, a obra clássica da literatura cabalística, afirma que existe um Beit HaMikdash celestial, existe um templo celestial e existe um sumo sacerdote celestial. Gente, isso é lindo. O Zohar fala que existe um sumo sacerdote celestial no templo celestial. E isso é a mesma coisa do que disse o livro de Ivrim, o livro de Hebreus. Hebreus diz que Yeshua HaMashiach, ele é o Cohen Agadol, ele é o sumo sacerdote celestial que atua no templo celestial fazendo uma mediação. Então, eu citei esses exemplos para demonstrar que a ideia de um mediador entre o povo e o Eterno, ela existe na Torá. Mas não só na Torá, na própria tradição do povo de Israel, também existem conceitos de mediação. Por exemplo, no 33º dia da contagem do Homer, milhares de pessoas vão ao Monte Meron, lá em Israel, e eu já estive lá, e essas pessoas vão no Monte Meron na sepultura de Rashbi. Rashbi é um acróstico para o Rabino Shimon Bar Yochai, o suposto autor do Zohar. Então, no 33º dia, ali, até a vez que eu fui, não era o 33º dia, mas já estava cheio de judeus ortodoxos lá. Todo mundo vai para a sepultura de Rashbi, e daí as pessoas fazem uma oração do Sidur, e é uma oração do Sidur que é vendido lá em Tzfat, que é logo depois de Meron, você pegando o ônibus, é mais em cima, em que há uma oração na sepultura de Rashbi em nome dos patriarcas. Vejam, nós oramos em nome de Yeshua, e nessa oração as pessoas oram em nome dos patriarcas. Então nós oramos em nome de Yeshua para quê? Para invocarmos o mérito de Yeshua sobre nós. E nessa oração os judeus ortodoxos, eles invocam o mérito dos patriarcas sobre eles. Então eu vou ler para vocês, mas é a mesma ideia. Repito, nós oramos em nome de Yeshua, invocando os seus méritos, e eles oram invocando o mérito dos patriarcas. Essa oração está
eu vou traduzir, eu já fiz a tradução para facilitar aqui e agilizar a aula. Mas essa tradução diz assim: Nosso Rei, Pai da misericórdia, pelos nomes e pelo mérito de Abraão, Yitzhak, Isaac, Yaakov, Jacó, Moshe, Moisés, Aharon, Arão, Yosef, José, Davi, Pinhas, Finéias e o rei Shlomo, Salomão. Então vejam, a oração começa, estou fazendo uma pausa, você começa orando em nome de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, etc, etc. E depois diz: e pelo mérito de todos os Tzadikim e Hassidim, e pelo mérito de Rashbi, e pelo mérito de Rabi Elazar, seu filho, tenha piedade e misericórdia de mim e sobre todo o povo de Israel, dê-nos uma vida longa, cheia de restauração, tal como colocaste a tua sucá, a tua tenda, de Shalom sobre nós. E a oração termina. Então, nessa oração que eu acabei de ler, que é feita lá, queridos, é muito importante. Você vai lá e você vai ver o pessoal orando em hebraico. Eles fazem essa oração em nome dos patriarcas, em nome também de Moshe, de Moisés, de Yosef, de todos os tzadikim e hassidim de Israel, do povo de Israel. Então isso prova que você invocar o mérito de outros e orar em nome, aqui está, pelos nomes e pelo mérito, você invoca o nome e o mérito de todas essas pessoas. E nós que cremos em Yeshua, nós invocamos o nome e o mérito de Yeshua HaMashiach. E eu cito também o rabino Aharon Yaskil. Ele diz, abrem-se aspas, as palavras do Santo Zohar possuem um paralelo com as palavras do Rabino Nachman, que escreveu que os homens justos são o templo. O Zohar vai mais longe e declara que os justos são as faces da presença divina. Então, isso daí o rabino Aharon Yaskil, ele está explicando que os justos, eles são a face da presença divina. Então, orar em nome de um justo é orar perante a face divina. Orar invocando o mérito de um justo é como se você estivesse no próprio templo, diz o rabino Nachman. Então, por isso que eles oram, os judeus ortodoxos, invocando o mérito dos tzadikim, dos hassidim, e nós invocamos o nome sobre todo nome, o nome de Yeshua HaMashiach. Logo, nós acabamos de ver que tanto pela Torá quanto pela tradição judaica, o judaísmo ensina, sim, a ideia de mediador, e que os justos dão autoridade sobre as nossas orações. Vejam, se os justos, que eram homens que pecaram, se eles dão autoridade sobre as nossas orações, que dirá o Mashiach, que nunca pecou? Que dirá o Mashiach, que ele não é um tzadik, ele é hat-tzadik, ele é o tzadik, ele é o justo. Então, se os próprios patriarcas do nosso povo eram homens falhos, homens que erraram, a Bíblia fala erros de Abraão, erros de Yitzhak, Isaac, de Jacó, Yaakov, esses homens erraram. E mesmo com os seus erros, se eles podem dar autoridade às orações, que dirá o Mashiach? Ele sim tem uma autoridade maior. Bem, eu cito ainda uma outra oração, que eu já fiz a tradução, que ela não existe em português. É uma outra oração que é feita também no 33º dia da contagem do Homer. Eu tinha citado o Sidur, em Israel você pode comprar lá, um chamado Sidur Tefilá. Então, agora eu vou fazer a leitura, já traduzida, da Tefilá Lelag Baomer. Então, nessa oração, será invocado uma oração que os judeus ortodoxos fazem.
será invocado tanto o Mashiach, vejam, os judeus ortodoxos invocando tanto o Mashiach quanto o mérito dos servos e o mérito de alguns rabinos. Começa assim: nós permanecemos órfãos, sem pai, e não há ninguém para nos levantar. As centelhas do Mashiach brilham desde o dia de Hari, o Ari Hakadosh, o Rabino, que sua memória seja abençoada. Que seja feita a tua vontade, Elohim, Elohim de nossos pais, por tua misericórdia e por tua graça, e por causa de teus servos, o Rabino Akiva, Irashbi, e o Rabino Meir Baal Hanes, e o Rabino Eliezer, e o Rabino Nehemia, que tu tenhas misericórdia de nós, abençoando com vida longa, shalom e bênçãos. Nós suplicamos a ti, ó Adonai, salve-nos agora. Nós suplicamos a ti, ó Adonai, faça-nos prosperar agora. Porque tu és a fonte da vida. Em tua luz, nós veremos a luz. Mostra-me os teus caminhos, ó Adonai. Ensina-me as tuas veredas. Adonai é bom para todos e demonstra misericórdia sobre todas as suas obras. Nós suplicamos a ti por causa dos méritos de seu servo Urashbi, que representa Yosef, o tzadik de Adonai. Aqui isso é uma alusão ao Mashiach, tá? Yosef, o tzadik de Adonai, é um codinome do Mashiach. Que todos nós que estamos destruídos sejamos restaurados e que todas as centelhas de santidade possam ir à fonte, a Yosef, o tzadik de Adonai. Aqui, repito, Yosef, o tzadik de Adonai, é um dos codinomes do Mashiach. Aqui é uma alusão ao que o judaísmo rabínico chama de Mashiach ben Yosef. Eu já expliquei que esse termo Mashiach ben Yosef possui algumas impropriedades, mas aqui eles usam esse termo para designar Mashiach, apesar de ter algumas impropriedades. Mas vejam, esta é uma oração judaica do judaísmo ortodoxo invocando o nome de Mashiach ben Yosef. Uma oração em nome do Mashiach. Então eu pergunto, se eles oram em nome de Mashiach, não há problema nenhum em orar em nome de Yeshua HaMashiach, gente. Porque existe muita gente que, desculpem minha franqueza, mas tem gente que era evangélico e fez techuvá, desculpem minha franqueza, mas pessoas que não sabem nada de judaísmo, nada, e essas pessoas repetem a heresia de que é errado orar em nome de Yeshua, de que não existe isso no judaísmo, orar em nome do Mashiach. Ora, essas pessoas não sabem nada de judaísmo. Basta ver esse Sidur aqui, Sidur Tefilá, em que há uma oração em nome de Mashiach ben Yosef, invocando os méritos de Mashiach ben Yosef, gente. Então, se o judaísmo ortodoxo ora em nome do Mashiach ben Yosef, nós podemos orar em nome de Mashiach Yeshua, porque ele, Yeshua, Hanatzri, Yeshua o Nazareno, ele é o verdadeiro Mashiach. Ah, mas Tzadok, os judeus não reconheceram. Não reconheceram ainda porque isso foi profetizado. Em uma das aulas anteriores, eu já expliquei que a rejeição do Mashiach pelo povo, isso foi profetizado tanto nas escrituras quanto na própria literatura rabínica. Literatura rabínica, eu citei vários rabinos dizendo que quando o Mashiach viesse, o povo de Israel não iria reconhecê-lo. Rabinos dizendo, quando o Mashiach vier, o povo ficará cego e não o enxergará. Mas no fim dos tempos, cairia o véu
e o povo enxergaria. Isso é a mesma coisa do que disse Shaul Paulo em Coríntios, que é um véu que permanece sobre o povo. Quando o véu fosse retirado, o povo reconheceria Yeshua. Isso também é dito na literatura rabínica. Gente, vocês têm que entender o seguinte: tudo que existe na Brit Hadashah possui fundamento na literatura israelita. Nada ali é conto da carochinha, nada é invenção, tudo. Às vezes alguém me dá um texto aparentemente estranho e diz: Tzadok, esse texto da Brit Hadashah contraria as escrituras, olha só. Aí a pessoa me dá um texto dizendo que contraria. Eu vou e mostro que qualquer texto que você me der da Brit Hadashah, eu provo que esse texto possui fundamento, tanto nas escrituras quanto em alguma obra rabínica ortodoxa. Esse texto terá um aval. Qualquer texto vai ter uma comprovação. Por exemplo, até o nascimento virginal de Yeshua. Eu já citei aqui vários textos da literatura rabínica dizendo que o Mashiach nascerá de uma virgem. Cito, por exemplo, Moshe Idel, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Atualmente ele é cotado como sendo um dos maiores cabalistas do mundo. Ele cita no livro dele, Ben, eu já mostrei aqui para vocês, ele cita várias fontes rabínicas dizendo que o Mashiach nasceria de uma virgem. Então, tudo possui base no judaísmo. Então vejam, nessa oração do Sidur Tefilá que eu acabei de fazer, vamos analisar algumas coisas dessa oração. A oração afirma, logo no início, que nós precisamos de um mediador. E depois, de forma inusitada, essa oração equipara Rashbi ao Mashiach ben Yosef, que é o Mashiach sofredor. Yeshayahu, Nun Gimel, Isaías 53. Então nós precisamos de um mediador, e esse mediador é Mashiach ben Yosef, que é o Mashiach sofredor. Então nós precisamos de um Mashiach que venha cumprir Yeshayahu Nun Gimel, que venha cumprir Isaías 53, e você sabe quem é que cumpriu. E nós ainda temos uma menção a Yosef, que o Zohar relaciona-o ao Mashiach, e o Zohar o chama de o pilar do meio. Nós já explicamos em aulas anteriores a ideia de pilar da direita, pilar da esquerda e pilar do meio. Aqui, Yosef ele é referido como sendo o mediador, como sendo o pilar do meio, cuja função é unir os céus e a terra. Então Yosef, que na verdade é o Mashiach, ele representa o pilar do meio. Ele é o mediador entre os céus e a terra. E aí você vai perguntar, mas quem diz que o mediador é o Mashiach? Quem diz que o mediador é o Filho do Eterno? O Zohar? Eu vou ler para vocês agora o Zohar, que eu traduzi também, para Tzvav 26a. Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui que eu perdi a referência. É o Zohar para Tzav 26a. Achei. Para Tzav 26a, o Zohar. Aqui está dizendo que o mediador é o Filho do Eterno. E só para vocês entenderem que às vezes a pessoa não estudou hebraico, aramaico, às vezes as pessoas... É importante estudar as línguas semitas, porque você entende algumas coisas. Por exemplo, aqui no hebraico. No hebraico, a palavra Ben Yah, o filho de Yah, o filho do Eterno, a palavra Ben Yah se escreve com as mesmas letras em hebraico da palavra Binah, que significa entendimento. Repetindo, a palavra hebraica Ben Yah, o filho do Eterno, se escreve com as mesmas letras da palavra Binah,
que significa entendimento. É só você permutar as letras que Ben Yah, o Filho do Eterno, significa entendimento, significa Biná. Então o Zohar, ele vai falar expressamente que o mediador é Ben Yah, é o Filho do Eterno. E ele é o pilar do meio, ele quem faz a mediação entre os céus e a terra. Olha só o que diz o Zohar, abrem-se aspas. Os três espíritos estão unidos em um. Um é chamado de Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, o Espírito de Santidade. O do meio é chamado de pilar do meio. E um é chamado de espírito de entendimento e Biná, Ben Yah. Ou seja, Ben Yah é Biná, o Filho do Eterno é o entendimento que está oculto. E nisto as duas manifestações existem e todas as manifestações, repito, e todas as manifestações se posicionam e todas as fontes de luz. Então aqui nós temos que o mediador é Ben Yah, é o filho de Yah, que é Biná, que é o entendimento. E é por isso que o Rebbe de Lubavitch, ele também ensina que Biná é Ben Yah. Ou seja, o entendimento é o filho do Eterno. Isso está em Or HaTorah Devarim. E diversas obras, por exemplo, o Zohar Hadash, nós temos também o Rabino Haim Vital, todos eles dizem que Biná é Ben Yah, que é quem? Que é o mediador. Então vejam, o pilar do meio da Elohut, que é um termo que nós já estudamos em outras aulas, o pilar do meio é o mediador. O mediador é o Filho do Eterno, é Ben Yah, que também é chamado de entendimento. E aí você me pergunta, e qual o conceito de Filho de Yah segundo a Kabbalah? O que significa o Filho? O Filho é uma segunda pessoa da Trindade? O Filho é um semideus? O Filho é uma outra pessoa? O Filho é um ser criado? Ou o Filho é uma emanação do próprio Eterno? Nós temos várias possibilidades. Uns dizem que o Filho é uma pessoa da Trindade, outros dizem que o Filho é um ser criado, outros dizem que ele é um ser subalterno, que ele é um anjo, e outros dizem que ele é uma emanação do Ein Sof, que ele é uma emanação do ser infinito, uma manifestação do Eterno. Vejam, eu vou ler aqui o Rabino Immanuel Chorret comentando trechos do Zohar e de obras cabalísticas. Eu vou ler, mas antes de ler, eu vou ter que relembrar alguma coisa que eu já falei em outros momentos, porque eu quero fazer uma breve revisão. Eu já falei isso várias vezes, mas se você não se lembrar, você vai se confundir. Eu já falei várias vezes, e faço essa breve revisão, que, de acordo com a Kabbalah, o Eterno é chamado de Ein Sof, de ser infinito. O Eterno é um ser infinito, logo ele não comporta definição, porque ele é infinito. Então diz a Kabbalah que o Eterno possui várias faces. Cada face é chamada de Partsuf. Partsuf significa face ou personalidade. Mas, na verdade, o Eterno tem várias faces, mas todas as faces são do mesmo Eterno, que o Eterno é um. O Eterno é Errad, o Eterno é um, mas ele é um com várias faces, com vários Partsufim. Partsufim são faces ou personalidades. E o Zohar chama, às vezes, o Eterno de Arir Anpin, que é chamada de a face grande do Eterno, e também às vezes o chama de Zeir Anpin, a face pequena do Eterno. Vejam, o Eterno é chamado ora de a face grande, Arir Anpin, ora ele é chamado de a face pequena, Zeir Anpin, mas essas faces não são duas pessoas. O Eterno é um.
são duas faces da mesma pessoa, que é quem? Que é o Eterno. Então aqui eu vou ler as palavras do rabino Emanuel Chorret, um rabino ortodoxo do Rabad, e vejam só o que ele vai falar. Ele vai falar que o conceito de filho de Yah, de filho do Eterno, o filho do Eterno é o Eterno. Ele vai dizer que o filho do Eterno é Zeir Anpin. E Zeir Anpin é a face pequena do Eterno, não é um outro, é o próprio Eterno por meio de sua face. E ele vai falar que as três faces do Eterno não são uma trindade. As três faces do Eterno são o mesmo Eterno. Por quê? Porque o Eterno é um. Então o Eterno é chamado de três pela Kabbalah, mas essas três faces, três partsufim, não significam três pessoas. Significam a mesma pessoa, pois o Eterno é uma pessoa somente. Eu vou ler. Ele diz: o Partsuf, a face do filho, também é conhecida como Zeir Anpin, a face pequena do filho. Todos esses termos, esses conceitos, não implicam em qualquer pluralismo de Elohim. Os Partsufim são faces, ou seja, são manifestações de Elohim. São vários aspectos em que Elohim se manifesta. Disse o rabino Shimeon Bar Yochai: tudo que eu disse do Eterno e tudo que eu disse da face pequena do Eterno, diz Zeir Anpin, é que todos são um. Tudo é absolutamente um. Então, repito, Zeir Anpin e o Eterno são um. A soma de tudo isso é o ancião dos anciãos, o Eterno, e Zeir Anpin, a face pequena, são absolutamente um. Se você perguntar qual é a diferença entre um e outro, ele é um todo. Mas a partir de cima, os seus caminhos se dividem. E é a partir do nosso ponto de vista que diferem um do outro. Fecham-se aspas. Então aqui o rabino Chorret, ele está dizendo que os Partsufim, as faces, não implicam pluralismo de Elohim. E ele diz que o Eterno é um só. E ele diz que Zeir Anpin, o filho do Eterno, é um com o Eterno, porque o Eterno é um, não dois, nem três, nem quatro. E ele diz expressamente que Zeir Anpin, a face pequena do Eterno, é o Eterno. E também é o filho de Yah. Então o filho de Yah, o filho do Eterno, não é um ser subalterno, não é um ser criado, não é uma segunda pessoa da Trindade. Ele é uma das formas pelas quais o Eterno se manifesta no mundo existente. Mas é óbvio que é uma forma de manifestação reduzida do Eterno. Por quê? Porque o Eterno não pode se manifestar em toda a sua glória, em todo o seu esplendor no mundo existente, pois se assim o fizesse, todo mundo iria sucumbir, pois a sua glória, a sua majestade, o seu esplendor, eles iriam destruir a todos nós. Então, vejam, nós falamos sobre a ideia de mediador e vimos que o Tanar, as escrituras, falam sobre mediador. Eu vou citar um outro texto da Torá que dá uma ideia também de mediador. É o texto de Shemot, Êxodo, capítulo 23, versos 20 e 21. Êxodo 23, versos 20 e 21. Eis que eu envio um anjo, um malar, adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão.
pois nele está o meu nome. Bem, gente, malar, geralmente traduzido como anjo, malar significa mensageiro, que pode ser tanto um mensageiro divino quanto um mensageiro humano. E é melhor aqui nesse texto traduzir a palavra não como anjo, mas sim como mensageiro. Então, esse texto que eu li, a melhor tradução seria mensageiro e não anjo. Por quê? Porque o texto transmite uma ideia de alguém que é um mensageiro do Eterno e que faz uma mediação. Este malar citado, ele não é um ser criado pelo Eterno. Não é um anjo. Ele é um mensageiro que porta a própria presença do Eterno. Ele é uma manifestação do próprio Eterno. E de onde eu extraio isso? Eu extraio isso fazendo uma conjugação de várias obras rabínicas acerca deste texto de Shemot, Êxodo, capítulo 23, versos 20 a 21. Por exemplo, ao analisar esse texto, a Mehilta do Rabino Shimeon Bar Yochai diz que este malar é um profeta, ele é um navi. Por sua vez, Maimônides, em Guia dos Perplexos, capítulo 34, ele diz que esse malar é o profeta que viria depois de Moshe, depois de Moisés. Lembram que Deuteronômio 18:18 fala de um profeta que vem depois de Moisés? Então Maimônides diz que, que esse malar de Êxodo 23, versos 20 e 21, é esse profeta. Então vejam, nós temos Maimônides diz que esse malar é um profeta que vem depois de Moisés. Mehilta de Shimeon Bar Yochai também diz que ele é um profeta. E quem ele é? O Talmud em Sanhedrin, Sanhedrin 38b, diz que este malar é Metatron. Repito, o Talmud diz que este malar é Metatron. E como eu escrevi no livro Judaísmo Nazareno, com base em várias fontes rabínicas, de acordo com o Zohar, o pilar do meio é chamado de Filho do Eterno. Repito, de acordo com o Zohar, o pilar do meio é o Filho do Eterno, que também é chamado de Metatron. Então vejam, o pilar do meio é igual ao Filho do Eterno. Pilar do meio é igual ao Filho do Eterno, que é igual a Metatron. Então Metatron é o Filho do Eterno, que também é o pilar do meio, que é este malar, que é este mensageiro que foi mandado em Shemot, Êxodo, capítulo 23, versos 20 a 21, que foi mandado. O Eterno diz, eis que eu te envio um malar, um mensageiro adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Então, ele é o Mashiach que foi enviado. Guarda-te, é o Mashiach, isso é uma pré-manifestação, uma pré-estreia do Mashiach. Guarda-te diante dele, desse malar, que é Metatron, que é o Mashiach, e ouve a sua voz. Ouça a voz do Mashiach e não te rebeles contra ele. Não te rebeles contra o Mashiach, porque ele não perdoará a vossa transgressão. Mashiach, o malar, não perdoará a sua transgressão, pois nele está o meu nome. O Mashiach é um portador do nome de Hashem. O Mashiach é um portador do nome divino. Repetindo, de acordo com o Zohar, o filho de Yah, o filho do Eterno, é o pilar do meio, e ele também é chamado de Metatron. Quer ver a prova? Eu traduzi para vocês Zohar, capítulo 2.115. Está escrito: mais vale um vizinho que está perto do que um irmão longe. Este vizinho é o pilar do meio do Eterno. Repito, este vizinho é o pilar do meio do Eterno, que é o filho de Yah,
que é o Filho do Eterno. Então esse texto está dizendo que o pilar do meio é o Filho do Eterno. E o texto prossegue: o pilar do meio é Metatron, que tem feito a paz acima, de acordo com o seu estado glorioso de lá. Isso está em Zohar, capítulo 3.227. Vou ler de novo Zohar 3.227. O pilar do meio é Metatron, que tem feito a paz acima, de acordo com o estado glorioso de lá. E leio ainda Zohar, capítulo 2.105. O santo bendito seja, o Eterno, tem um filho, repito, o Eterno tem um filho, cuja glória brilha de uma extremidade à outra do mundo. Então vejam, gente, aqui está dizendo que o Eterno tem um filho, o Zohar diz que o Eterno tem um filho. Esse filho é chamado também de pilar do meio. Este filho também é chamado de Metatron. Então Metatron é o filho do Eterno, que é o Mashiach, que é o mensageiro. Então nós podemos chegar às seguintes conclusões sobre Shemot, sobre Êxodo, capítulo 23, versos 20 a 21. De acordo com tudo isso que eu li, tanto da Torá quanto da literatura rabínica, nós podemos chegar às seguintes conclusões. O mensageiro de Êxodo 23, versos 20 a 21, o mensageiro é Metatron, de acordo com o Talmud em Sanhedrin 38b. Repetindo, de acordo com o Talmud, Sanhedrin 38b, o mensageiro de Êxodo 23, 20 e 21 é Metatron, o mensageiro é Metatron. Metatron é o Filho do Eterno. Ele é o pilar do meio, conforme Zohar 2.105. Sabendo-se que o nome, o pilar do meio, na literatura cabalística, se refere a uma das manifestações do Eterno. O pilar do meio não é uma pessoa da Trindade, não. O pilar do meio é uma das manifestações do Eterno. Então, repetindo, o mensageiro de Êxodo 23 é Metatron. Metatron é o Filho do Eterno. Ele é o pilar do meio, de acordo com Zohar. E de acordo com Zohar, o pilar do meio é uma das manifestações, é uma das emanações do Eterno. Nós sabemos ainda que, de acordo com o texto de Êxodo 23, 20 a 21, o povo de Israel precisa ouvir a voz do mensageiro. Então o povo de Israel precisa ouvir a voz do Filho do Eterno. Está escrito ainda nesse texto que o povo de Israel não pode se rebelar contra o mensageiro. O povo de Israel não pode se rebelar contra o Filho do Eterno. E está dizendo ainda esse texto que as transgressões contra o mensageiro, ou seja, contra o Filho do Eterno, essas transgressões não serão perdoadas. Repito, essas transgressões não serão perdoadas. Então, quem se rebela contra Yeshua HaMashiach se rebela contra o Filho do Eterno. Se rebela contra o mensageiro descrito na Torá. E a própria Torá diz que essa pessoa não receberia o perdão dos seus pecados. Então, por tudo isso, nós chegamos à conclusão que se Yeshua é o Filho do Eterno, ou seja, se Yeshua é o pilar do meio, então o povo de Israel precisa ouvir a voz de Yeshua. E caso Israel se rebele contra Yeshua HaMashiach, repito, caso Israel se rebele contra Yeshua HaMashiach, tal transgressão não será perdoada pelo Eterno.
Arrependam-se enquanto é tempo. Yeshua é o Mashiach do nosso povo. Ele veio e ele há de voltar. Ele veio pobre, humilde, montado em um jumento, cumprindo a profecia de Zacarias. Mas ele há de voltar nas nuvens e em glória, como profetizou Daniel no capítulo 7. Ele veio como servo, Isaías 53, Yeshayahu Nun Gimel, mas ele voltará como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Que vocês possam abrir os seus olhos e que vocês possam permanecer firmes com a emuná, com a fé, com a fidelidade em Yeshua HaMashiach. Infelizmente, muitas pessoas estão negando Yeshua. Muitas pessoas estão se apostatando. Muitos estão preferindo o louvor dos rabinos ao louvor de Elohim. Muitos buscam um reconhecimento humano, buscam uma carteirinha, um diploma, uma semirá, buscam um reconhecimento em um grupo judaico ortodoxo qualquer. Não busquem o homem, não busquem os rabinos, mas busque ser reconhecido pelo próprio Eterno. Eu estou muito triste, pois as pessoas estão totalmente carnais, estão totalmente mundanas, pois elas querem um pedigree de judeu. Você não é cachorro para ter pedigree. Você tem que se tornar um filho de Elohim. E como está em Yohanan, João capítulo 1, a todos aqueles, não é só judeu não, a todos aqueles que creram nele, em Yeshua, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Elohim. Filho de Elohim, filho de Deus, é todo aquele que crê em Yeshua. Não importa se você é judeu, não importa se você é gentio, pois você nasce de novo, você passa a ser uma nova criatura. Arrependam-se, façam techuvá dos seus pecados, abandone o pecado, pois o Mashiach bate à porta. E eu creio que muitas pessoas serão condenadas, pois vocês, muitos, preferiram a vaidade, a glória, preferiram o louvor dos homens, preferiram receber elogios nas sinagogas, preferiram receber o louvor dos homens, mas esqueceram-se do louvor que vem de Elohim. Humilhem-se debaixo da potente e poderosa mão de Hashem. Ele está prestes a inaugurar a era messiânica, e todos aqueles que estão debaixo do pecado hão de prestar contas, mas aqueles que se arrependeram, aqueles que se voltaram dos seus maus caminhos, aqueles que professaram Yeshua como Mashiach, aqueles que não se rebelaram contra a Torá, pois a Torá falou de Yeshua, falou desse mensageiro, a estes as portas do reino de Elohim estão abertas, que haja arrependimento enquanto há tempo, pois um dia a porta será fechada, e quando essa porta for fechada, os orgulhosos, os soberbos, os arrogantes, aqueles que exaltaram a si mesmos, estes ficarão de fora das bodas do Cordeiro, estes ficarão de fora das bodas de Meler Hamelachim, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Que haja arrependimento verdadeiro enquanto há tempo.